3 semanas atrás, nós iniciamos um tema com os irmãos, os 4 fundamentos de um líder que realiza. Diga comigo, os 4 fundamentos de um líder que realiza. E no primeiro momento eu compartilhei com os irmãos que liderar não significa você influenciar um grupo de pessoas. A liderança, ela é dada por Deus a todo ser vivente. Todos nós nascemos com o espírito de liderança. Alguns desenvolvem esta liderança de maneira muito comum, diante de uma necessidade. Outros desenvolvem essa liderança de uma forma necessária. Ela desenvolve essa liderança propositalmente. Um outro aspecto importante da liderança é que ela flui de acordo com a nossa capacidade. Quando o sogro de Moisés encontrou com ele no deserto e viu a dificuldade que Moisés estava tendo para atender às necessidades dos israelitas que ele estava levando para a terra prometida, ele disse: Seu Moisés, levante líderes de 1.000, de 500, de 200, de 100. Levante líderes de 40, levanta líderes de 10. Então, o sogro de Moisés estava dando a ele e a nós o entendimento de que todos possuem um espírito de liderança, mas nós temos capacidades diferentes de liderar. Alguns lideram grupos maiores, outros lideram grupos menores, e aqueles que lideram apenas uma única pessoa. Mas o espírito de liderança, ele está presente em todo ser humano. Quantos podem crer nisso? Levante a sua mão. Quando eu falo que o espírito de liderança lidera uma única pessoa, nós estamos dizendo que você pode influenciar uma única pessoa e levar essa pessoa através do seu testemunho, levar essa pessoa através de uma oração. Você pode levar essa pessoa a ter uma experiência com o Senhor Jesus e a vida dela ser transformada. Ou seja, você a liderou, você a conduziu, você a influenciou a ter uma experiência sobrenatural com o Senhor Jesus. Então, nós podemos avaliar a liderança, né? Não pelo espírito de liderança que alguém tem e outro não tem, mas avaliamos a liderança pela capacidade que cada um tem. Alguns para 1.000, outros para 10.000, outros para 500, outros para 200, outros para 100. E aqueles que lideram apenas uma única pessoa, mas elas são capazes de influenciar. Liderar significa influenciar. Nós já tratamos aqui nas últimas semanas sobre 2 aspectos, né, da liderança, sobre 2 fundamentos da liderança. O primeiro deles, quando os irmãos se lembram, nós falamos sobre a necessidade de se ter uma visão. Visão é aquilo que você, é como você se vê no futuro. O outro fundamento que nós compartilhamos semana passada foi sobre caráter. E hoje eu quero falar do fundamento da unção. Diga comigo, unção. Diga outra vez, unção. O que é unção? Qual a necessidade da unção? Por que necessitamos da unção? Todos nós somos ungidos. Ou há aqueles que estão no meio do povo de Deus que são ungidos, e outros que ainda não estão ungidos, e aqueles que ainda estão buscando a unção. A necessidade da unção. A unção, ela testifica a mensagem que nós pregamos com um milagre. A unção testifica o testemunho que eu dou acerca da minha experiência com Jesus a uma outra pessoa. A unção vai testificar que o que eu estou falando é verdade. Porque quando eu liberar uma palavra sobre aquela pessoa, quando eu colocar a minha mão sobre aquela pessoa, quando eu orar sobre aquela pessoa em nome de Jesus, ela vai ter uma experiência de cura, de libertação e de transformação. Então,
nós não temos um evangelho histórico. Hoje nós lidamos na igreja com 3 tipos de evangelho. Fala comigo, 3 tipos de evangelho. O primeiro evangelho que nós lidamos com ele é o evangelho histórico. O evangelho histórico é aquele que diz que o tempo dos milagres terminou quando o último apóstolo morreu. Então, quando cessou o tempo dos apóstolos, quando o último apóstolo morreu, o último daqueles que estiveram com Cristo, quando o último deles morreu, então cessou o tempo dos milagres. São as igrejas históricas. O tempo do milagre para ela já passou. O tempo dos milagres já não existe. O tempo dos milagres cessaram com o suposto desaparecimento dos apóstolos na visão deles. Porque eles dizem que depois dos 12 apóstolos de Cristo, não houve mais apóstolos. Não há mais apóstolos. O apostolado cessou com a morte do último deles, que provavelmente deve ter sido João, que morreu com quase 100 anos de idade. E então, depois da morte de João, então, os sinais, os milagres, os prodígios, então, cessaram. Então, nós ainda hoje convivemos com esse tipo de evangelho. São as igrejas que pregam o evangelho histórico. Tem uma boa palavra, tem uma boa mensagem, mas não podem convencer ninguém de que Cristo é real. Não podem convencer ninguém de que Cristo é o que eles dizem que Ele é. Que Ele faz o que eles dizem que Ele fez no passado. Então, é um evangelho que não pode comprometer-se com as pessoas. Porque negam os milagres. Pregam apenas uma filosofia cristã e nada além disso. Aí nós temos outro tipo de evangelho, e esse está em alta hoje. É o evangelho da autoajuda. É o evangelho de você pode. É o evangelho que diz que você é capaz. É o evangelho que diz que você nasceu para vencer. É o evangelho que exalta você. É o evangelho que trabalha o seu condicionamento mental, mas não trabalha o seu condicionamento espiritual. Ele faz com que você acredite em você mesmo. E hoje nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse momento. Nós temos o evangelho da autoajuda, o evangelho dos pastores coach. E eles estão tomando a internet com as suas mensagens de autoajuda, de fazer você acreditar em quem você é e não em quem Cristo é. E o terceiro evangelho é o evangelho do reino. Digo, o evangelho do reino. Quando Jesus apareceu, ele diz: o reino de Deus chegou até vocês. Quando ele começa a expulsar os demônios, quando ele começa a curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, ele diz: o reino de Deus está entre vós. Porque os doentes são sarados, os endemoniados são libertos, os oprimidos são libertos, os mortos estão sendo ressuscitados, os leprosos purificados, cegos enxergando, paralíticos andando. Esse é o evangelho do reino de Deus. Aí quando nós chegamos em Lucas capítulo 17, uma das últimas mensagens que Jesus compartilha com seus discípulos, ele diz assim: agora, o reino de Deus que chegou, o reino de Deus que esteve entre vós, agora o reino de Deus, ele está dentro de vós. Então o reino de Deus não está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Esta foi uma revelação muito poderosa dada por Jesus aos seus discípulos. O reino de Deus, ele está dentro de vós. E essa presença do reino de Deus, que libera a unção para curar, essa presença do reino de Deus, que quando você coloca a mão, liberta o oprimido, cura o enfermo. Quando você coloca a mão, ou quando você faz uma oração, ou quando você libera uma palavra profética, ela quebra uma cadeia espiritual, ela quebra uma cadeia mental,
esta presença do reino de Deus dentro de nós, nós chamamos de unção. Esse é o poder da unção. Esse é o poder do reino de Deus. Então, a unção testifica a mensagem com milagres. Os milagres são a prova de que o nosso testemunho, de que a nossa mensagem é verdadeira. Sabe, nós vivemos num país onde o misticismo religioso, na maioria das vezes, não exige de nós essa prova. Mas se você for pregar num país muçulmano, se você for pregar num país islâmico, e você falar sobre Jesus, você vai ter que provar que ele é Jesus. E você não vai provar isso lendo a Bíblia. Você não vai provar isso com uma bela mensagem. Você não vai provar isso com um estudo bíblico. Você não vai provar para eles que Jesus é real com uma boa teologia. Você vai ter que provar para eles com sinais. Você vai ter que provar para ele com milagres. Você vai ter que provar para ele com maravilhas. Mostra-nos ele. O que você prega, eu só vou poder acreditar se ele fizer agora o que você disse que ele fez. Então, a unção testifica a mensagem com milagres. Fala comigo. A unção, ela testifica a minha mensagem, o meu testemunho com milagres. Então nós vamos para o segundo ponto dessa noite. A unção transforma um ser humano comum num influenciador sobrenatural. A unção transforma um ser humano comum em um influenciador sobrenatural. A unção, ela tira você do natural e leva você para o sobrenatural. Ou seja, alguém que está acima do natural. E acima do natural, nós dominamos as obras de Satanás. Acima do natural, nós desfazemos as obras do diabo. Então a unção transforma um ser humano comum num influenciador sobrenatural. A presença do reino de Deus dentro de cada um de nós, a unção, ela pode desfazer as obras do diabo. Nós somos autorizados por Cristo a fazer isto. Em meu nome vocês curam os enfermos. Em meu nome vocês expulsam os demônios. Em meu nome vocês falam em outras línguas. Em meu nome eu tiro vocês da condição de seres humanos naturais e coloco vocês na condição de um ser humano sobrenatural. Então, nós precisamos entender que nós mudamos de posição. Diga para quem está do seu lado, você mudou de posição. Mas, porém, você já percebeu que, na maioria das vezes, nós continuamos falando de uma posição natural. Semana passada, quinta-feira, apenas a título de ilustração, não leve isso muito a sério que eu vou falar, mas aconteceu um fato muito engraçado. Eu cheguei em Governador Valadares na quinta-feira para almoçar com o missionário Moisés e a pastora Lídia, a irmã dele que esteve aqui com a gente, também estava lá. E nós estávamos já à mesa sentados e ela chegou de uma consulta médica. E ela muito feliz porque ela tinha uma pedra nos rins que estava com quase 1 centímetro. E de 1 ano e meio para cá, essa pedra nos rins agora estava com apenas 1 milímetro, 1,5 milímetros. E os médicos assustados com ela, disseram, olha, nós nunca vimos isso acontecer, que normalmente uma pedra nos rins, ela aumenta de tamanho, ela nunca diminui. E a sua diminuiu de 9 milímetros para 1 milímetro. Ela deveria ter aumentado e não diminuído. E ela então disse, doutor, isso é um milagre. E ele falou, realmente é um milagre, eu nunca tinha visto um caso desse. E ela contando isso à mesa, o missionário Moisés, é muito engraçado, e ele vira e fala assim, Lídia, eu tenho uma irmã lá na igreja, ela faz uns chás legal,
e eu vou pedir para fazer um chá do mato aí para você. Você vai tomar uma dose e você vai expelir essa pedra de 1 milímetro que está aí e resolver o seu problema. Aí eu comecei a rir na mesa. A gente sentado, eu comecei rindo e ele perguntou: bispo, de que você está rindo? Eu falei: irmão, você está vendo como é que nós continuamos ainda nos movendo no natural? Nós estamos indicando para ela um chá para expelir a pedra de 1 milímetro que ficou nos rins. Não seria mais fácil falar assim: Lídia, fica de pé, vamos colocar a mão agora e vamos dissolver essa pedra? Mas você entende como que a nossa mente, ela está o tempo todo condicionada ao natural? E ela não está condicionada ao sobrenatural? Durante o dia, nós nos movemos mais no âmbito natural ou no sobrenatural? A palavra que nós liberamos diante de algumas necessidades, sejam nossas pessoais ou seja de alguma outra pessoa, qual é a palavra que nós liberamos diante de algumas necessidades que se apresentam diante de nós? Faz um chá e toma? Quantos estão me compreendendo? Digam amém. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus não está no meio de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Então é necessário que nós agora comecemos a andar e a viver com esta mentalidade nova. E não com uma mentalidade antiga. Não com uma mentalidade de um homem natural. Nós somos ungidos, agora nós temos o reino de Deus dentro de nós. E nós podemos liberar para quem necessita uma palavra profética, uma palavra de revelação. Podemos liberar por meio da oração a cura do enfermo, a libertação do oprimido. Mas na maioria das vezes, nós ainda continuamos andando no natural. Mas a unção, diga comigo, a unção. Diga outra vez, a unção. Mais forte, a unção. Ela transforma um ser humano comum em um influenciador sobrenatural. Nós necessitamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos desfazer da nossa mentalidade natural. E precisamos agora caminhar com uma mentalidade sobrenatural. É preciso haver uma mudança de mentalidade. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se nós ainda temos uma mentalidade natural, mesmo que o reino de Deus esteja presente, mesmo que a unção esteja dentro de você, ela não tem condição de fluir através de você. Porque ela só pode fluir quando houver uma disposição de uma mente sobrenatural. Então, na verdade, quem tem o comando da unção? Quem tem o comando do reino de Deus? Que está dentro de nós. Quem tem esse comando? Nós temos esse comando. Não é o Espírito Santo que tem esse comando. Não é Deus que tem esse comando. Quem tem esse comando somos nós. E esse comando está na nossa disposição mental de caminhar no sobrenatural, influenciar a vida de pessoas com sobrenatural, ou mesmo tendo essa porção de Deus dentro de nós, nós continuarmos caminhando com uma mensagem natural. O que é unção? Diga, o que é unção? A unção são os dons do Espírito Santo. A unção são os dons do Espírito Santo que empoderam qualquer um para realizar as obras de Deus entre os homens na terra. A unção são os dons do Espírito Santo que empoderam qualquer um. Eu gosto muito desse texto de Efésios capítulo 4, versículos 6 e 7.
Vamos lê-lo. Efésios capítulo 4, versículos 6 e 7. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Esse para mim é um dos textos mais poderosos que nós podemos encontrar na Bíblia falando sobre esse tema. Porque Paulo, ele diz algo tremendo para os irmãos de Éfeso. Ele diz: Deus é sobre todos e Ele age por meio de todos. Porque Ele, guarde essa expressão, porque Ele está em todos. Porque para agir através de todos, Ele necessita estar em todos. Ele jamais poderia agir através de todos, estando apenas em alguns. Mas Paulo diz, Ele não está em alguns, Ele está em todos. Por isso Ele age através de todos. Tira um pouco do volume aqui do meu microfone, para mim aqui na frente está muito alto. Ele age através de todos, porque Ele está em todos. Então Deus está sobre nós, está em nós, age através de nós, segundo a medida do dom da graça de Cristo, dado a cada um de nós. Então, é isso que nós chamamos de unção. Diga, é isso que nós chamamos de unção. Então, a unção o que é? A unção são os dons do Espírito Santo, empoderando a nova criação para realizar tarefas para Deus. Aqui tem um ponto importante. Eu quero que você anote isso. A unção são os dons do Espírito Santo, empoderando essa nova criação para realizar tarefas para Deus. É Deus agindo através de nós. Somos nós entregando um milagre a alguém. Isso significa que nós recebemos uma tarefa. Diga comigo, uma tarefa. Diga outra vez, uma tarefa. Você tem uma tarefa. Nós temos uma tarefa. A unção é a prova do nosso testemunho. É através de nós que Deus cura. É através de nós que Deus liberta. É através de nós que Ele salva o pecador. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos estar convencidos disso. Precisamos estar persuadidos dessa verdade. Me parece que é Efésios 2, 10. Projeta aí para mim, se não me falha a memória. Se não for, a gente corre adiante. Sim. Pois somos feituras dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este texto ele é muito claro para nós. Porque diz que Deus preparou tarefas para realizá-las, preste atenção nisso, através de nós. Não somos nós, é Ele através de nós. Agora eu cheguei onde eu quero nessa noite. Aqui começa a mensagem. Verdade. Aqui começa a verdade. Eu quero que você entenda o processo da unção na vida de Jesus. E o processo da unção na vida de Jesus vai entender o processo da unção
na sua vida. Vamos lá, primeiro, anote isso. Primeiro, qual milagre Jesus realizou até os 30 anos? Não há na Bíblia, nem fora na Bíblia, nenhum historiador até hoje encontrou nenhum milagre feito por Jesus antes dos 30 anos de idade. Ele não fez nenhum milagre, não curou nenhum cego, não levantou nenhum paralítico, não libertou nenhum endemoniado, não purificou nenhum leproso, não curou nenhum surdo. Até os 30 anos de idade, não há nenhuma manifestação sobrenatural por meio de Jesus. Quantos estão comigo aqui? Levante a mão. Não houve nenhuma manifestação sobrenatural por meio de Jesus. 2. O que houve no dia do seu batismo? O que houve no dia do seu batismo? Quando Jesus está à beira do Rio Jordão, o que houve? Os céus se abriram. E quando os céus se abriram, o que pôde ser visto? Pôde ser visto o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de uma pomba e pousou sobre ele. E nenhum dos evangelistas escreveram esse texto, a pomba pousando em Jesus, o símbolo do Espírito Santo. Nenhum deles diz que ela depois levantou voo, meu queridos. Ela pousou e ficou. Preste atenção nisso. Até ali não há nenhuma manifestação sobrenatural, até ali não há nenhum mover sobrenatural. Mas no dia do seu batismo, o Espírito Santo desce sobre ele. E ali às margens do Rio Jordão, é revelado quem ele é. Uma voz do céu vem e diz: este é o meu filho amado, a ele vocês devem escutar. Este é o meu filho amado, é a ele que agora vocês devem escutar. Terceiro, Jesus sai do Rio Jordão. E a Bíblia diz que ele é conduzido pelo Espírito Santo, que agora estava nele. Ele é conduzido pelo Espírito Santo para onde? Ele é conduzido para o deserto. E Jesus passa 40 dias no deserto, sendo tentado, sendo testado pelo diabo. E depois de 40 dias ele retorna. Preste atenção agora. Depois de 40 dias, ele retorna do deserto. Ele entra na sinagoga, onde todos os sábados ele se reunia com todos os demais judeus que se reuniam ali. E quando dá oportunidade, ele se levanta e ele pega o livro do profeta Isaías. E Lucas, então, no capítulo 4, versículo 18, diz para nós o que ele leu. Olha o que ele leu. Vamos lá. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. 19. E apregoar o ano aceitável do Senhor. 20. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Qual a escritura? Qual a escritura? Volta no 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Entenda o propósito da unção. Diga o propósito da unção.
Qual é o propósito da unção? Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu, Ele me capacitou, Ele me empoderou para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar vistas aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e dizer que o tempo da salvação chegou para todos. Então você percebe? A unção, presta atenção nisso, a unção que ele recebeu tinha um significado, a unção tinha um propósito. Eu fui ungido para isso. Preste atenção nisso. Estou na primeira parte da revelação. Agora, qual o testemunho que eles davam sobre as suas obras? Preste atenção. Não esqueça Efésios 4:6. Ele é sobre todos, age através de todos, porque está em todos. João capítulo 3, versículo 2. De madrugada, um mestre de Israel vai procurar Jesus. E quando ele encontra com Jesus, olha o que ele diz para Jesus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, mestre, Rabi, sabemos que és mestre, olha isto, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Guarde essa expressão, por favor. Ela é a base da mensagem dessa noite. Ela é a base da mensagem dessa noite. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Efésios 4:6 o que diz? Deus é sobre todos, está em todos e age através de todos. Agora aparece o mestre de Israel dizendo, se Deus não estivesse com você, estes sinais que tu fazes não seriam possíveis de serem feitos. Quem está me acompanhando? Agora vamos para Atos 2:22. Atos 2:22. A primeira mensagem de um apóstolo de Jesus. A primeira mensagem de um apóstolo de Jesus. A primeira mensagem de Pedro. No dia de Pentecostes, quando todos estão cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta e diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Olha o que ele diz aí. Presta atenção. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Eu já li esse texto muitas vezes. Muitas vezes. Mas apenas li. Semana passada, quando eu estava relendo esse texto, não sei, pela 100ª vez, o Espírito Santo pulou para dentro do meu coração com essa palavra. E mostrou-me algo que eu ainda não tinha visto. Quando ele diz assim, olha, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, aprovado com o quê? Sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, ninguém podia negar quem ele era. Por causa de quê? Dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. Lembra o que te falei logo no começo? A unção, quando nós a liberamos,
ela confirma o nosso testemunho. Ela confirma a nossa mensagem. Então a mensagem que Jesus pregava sobre o reino dos céus era confirmada com sinais, prodígios e maravilhas. É isso que Pedro está dizendo. Quem atrás me acompanha aí? Quem está comigo, diga amém. Quem aqui no meio está me acompanhando? Levante a mão. Quem aqui na frente está me acompanhando? Você está entendendo isso? Mas agora o que Pedro diz no final é que me impactou. E é isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Quando ele vira e diz assim, olha, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele. O que eu vou dizer agora vai chocar você aqui nessa noite. Vai chocar você que está me assistindo em casa. O que é que Pedro está testemunhando sobre Jesus? Todos estes sinais, todos estes prodígios, todos esses milagres foram feitos por quem? Vamos? Foram feitos por quem? Não foram feitos por Jesus? Captou, Fernando? Não foram feitos por Jesus? Você entende que a unção não é algo que nós temos? Você entende que a unção não é nossa? A unção é dele. Abra o seu espírito nessa noite para você viver essa realidade espiritual que você passou a ter quando você se converteu a Jesus. Pedro está dizendo, todos esses sinais, prodígios e maravilhas foram feitos por quem? Por Deus, através de Jesus. Os milagres foram feitos por quem? Por Deus. Através de Jesus. Porque Deus estava nele. Deus está sobre. Vamos, gente. Deus está sobre todos. Deus está em e age através. Quem está entendendo? Você está entendendo mesmo? Então, primeiro Nicodemos diz, esses sinais não seriam feitos se Deus não estivesse com você. Agora Pedro levanta no dia de Pentecostes, na primeira mensagem ele diz, os sinais, prodígios e maravilhas que atestaram que ele veio de Deus, foi Deus fazendo por intermédio dele. Então, olha para mim, não foi a habilidade própria de Jesus, não foi os dons próprios de Jesus, foi o Pai que estava no Filho e que fazia por meio do Filho. Agora vamos para Atos 10, 38. Pedro outra vez. Pedro em casa de Cornélios. Atos 10, 38. Olha o que Pedro diz em casa de Cornélio. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí então agora, como que você recebe Efésios 4, 6? Eu mostrei para vocês 3 textos que todos os milagres, toda manifestação sobrenatural feitas por Jesus, Pedro cita que foi Deus através dele.
E agora, Efésios 4, 6, o que Paulo diz? Ele está em todos e age por meio de todos. Marcos 16, 15, ele diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quando eu disse para você que somos nós que controlamos a unção, somos nós que controlamos o reino de Deus que está dentro de nós, porque Marcos diz isto: aqueles que crerem, aqueles que estiverem convencidos dessa palavra, aqueles que estiverem persuadidos dessa palavra, também produzirão os mesmos milagres que ele produziu. E Jesus foi até mais longe em João capítulo 14. Ele diz: vocês farão as obras que eu fiz, e vocês farão obras maiores do que essas. Por quê? Porque o Pai está em todos e age por meio de todos. Ele está em todos e age por meio de todos. Quantos estão comigo? Digam amém. Então, todas as obras que Jesus fez foram feitas por Deus através dele. E agora Paulo diz que Deus está em todos. Ele diz que Deus está em você. Então, se ele está em você, quando você testemunha para alguém, você pode provar que o seu testemunho é verdadeiro. Quando você fala sobre Jesus para alguém, você pode provar que a sua mensagem é verdadeira. E como você pode provar isso? Eu vou orar por você agora. Eu vou colocar minha mão sobre você agora. Eu vou repreender essa doença agora, ela vai sair. Eu vou ordenar esse demônio, ele vai embora. Digo aleluia. Porque Deus está em... Ele me ungiu. Então a unção, ela transforma o homem natural em um influenciador sobrenatural. Então por que ainda ficamos com essa mentalidade natural? Por que ainda apresentamos solução natural para as pessoas e não a solução sobrenatural? Deus nos reuniu aqui nessa noite para nos libertar do medo. Atos 4, 27. Atos capítulo 4, versículo 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que estava acontecendo? Os discípulos acabaram de sair da cadeia. E quando eles foram soltos, as autoridades os ameaçaram. Disseram para eles: nós vamos soltar vocês, mas vocês não podem mais pregar esse nome. Vocês não podem mais falar dessa doutrina. Nós vamos liberar vocês, mas vocês não podem mais fazer essas obras milagrosas. Porque se vocês fizerem isso outra vez, nós vamos prender vocês. Nunca mais vocês vão ver o sol. Nós vamos dar uma chance para vocês. Então soltaram os discípulos nessa condição.
Vocês não podem mais falar esse nome. Vocês não podem mais testemunhar desse nome. Vocês não podem mais ensinar nesse nome. E eles então saem. E eles vão para algum ambiente. E eles se reúnem naquele ambiente. E eles então decidem orar. Por quê? Porque eles foram intimidados. Diga, intimidados. Vocês não podem mais fazer isso. Vocês não vão mais fazer isso. E eles perceberam, olha para mim, eles perceberam que eles estavam sendo aprisionados pelo medo. Porque quem não está com medo não faz esse tipo de oração aí. Eles só fizeram esta oração porque eles estavam com medo. Se não houvesse medo, eles não orariam dessa forma. Algumas coisas me chamam a atenção nessa oração. A primeira delas é que eles não oraram para Deus derrubar o governo. Eu estou impressionado com a igreja no Brasil hoje, buscando proteção em bandeira política para se proteger. O que vai ser da igreja se a esquerda ganhar? Não, com a direita a gente se sente mais seguro. Vou te dizer uma coisa. No reino de Deus, não tem esquerda e nem direita. Porque quando nós falamos de reino, nós falamos que esse reino tem um rei. E não é o rei da direita, e não é o rei da esquerda, que nos ameaça ou que nos protege. Eles não disseram, Senhor, eles estão nos oprimindo, estão nos ameaçando de morte. Tua igreja está correndo risco, a igreja está correndo perigo. Eles vão acabar com a igreja. Derruba esse império romano. Tira esses sacerdotes que venderam a alma para o império romano. Para que a gente possa continuar fazendo a tua obra. Não. Ele disse, Senhor, não mexe com eles não. Deixa eles aí. Agora nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê coragem para continuar pregando. Nos dê ousadia e autoridade para a gente continuar pregando. Olha para as ameaças deles, mas nos dê coragem. Nos dê coragem para a gente continuar pregando. E o mais poderoso nisso, versículo 30, é quando eles dizem, nos dê a coragem, nós vamos continuar pregando. E o Senhor confirma a nossa mensagem, com sinais, com prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Nos dê a coragem, nos dê a ousadia, enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios. Nós não estamos enfrentando nenhuma ameaça política. Nós não estamos enfrentando nenhuma ameaça nesse nível. Mas hoje à tarde, quando eu estava terminando de preparar esse assunto para os irmãos, algo passou no meu coração. Nós não estamos sofrendo esse tipo de ameaça. Nós não temos esse tipo de medo. Mas sabe de uma coisa? Há muitos de nós aqui amedrontados para colocar a mão num canceroso para ele ser curado. Há muita gente aqui com medo de lidar com um demônio no corpo de uma pessoa e libertar ela. Depois que a igreja, olha para mim, depois que inventar essa babaquice de batalha espiritual nos ares,
Jesus não me ensinou a combater demônio nos ares. Jesus me ensinou a combater demônio que está no corpo das pessoas. Irmão, esse negócio de batalha espiritual nos ares, todo mundo é valente. Todo mundo é valente. Eu me lembro uma vez, se você não trouxe lembrando esse negócio aqui. Eu me lembro uma vez, lá em Juiz de Fora, nós éramos obreiros, como obreiros, né? Estávamos servindo como obreiros. E o bispo isso tinha um quarto, mais ou menos, desse tamanho aqui, de orar, para a gente orar. E entrava ali, às vezes, 20 obreiros para dentro, parecia presídio. Sem ar-condicionado, você imagina. A gente saía assim, com a roupa toda molhada, suado. Lá fora as pessoas caíam, acho que era pelo cheiro do suor. A turma era vibrante. E eu me lembro que um dia nós estamos lá nos 3 orando, e tinha um pastor que chamava Eliseu. E Eliseu estava de costa para a porta. Ele estava a porta aqui, ele estava de costa, e eu estava aqui nessa posição, olhando para a porta, ele estava na minha frente, e nós estávamos orando. E o Eliseu estava fervoroso. Pombagira, Tranca-Rua, Preto Velho, Maria Padilha, Maria... Tudo quanto foi bicho, ele foi. Pode vir aqui agora. E não sei o quê, eu amarro vocês não estão com nada, estão debaixo do meu pé, e não sei o quê, e pá, pode vir. Enfrento vocês. Aí o irmão do bispo Wilson abre a porta bem devagarzinho. Eu estou olhando. E ele está aqui de olho fechado. Aí ele põe a mão no ombro dele e fala assim, Eliseu, Jesus. O Senhor deixou ele vir, Jesus. Tira a mão desse demônio das minhas costas. Ai, Jesus. Eu parei de orar e comecei a rir. Falei, Eliseu, não é o demônio não, é o Valdivino. Ele, ô Valdivino, quer me matar do coração, cara? Eu acredito na batalha espiritual. Mas sabe qual é o problema? Está todo mundo escondendo os demônios atrás de batalha espiritual. Sabe aquele cara valente que fala assim, se eu encontrar com o Maico, eu arrebento ele, eu acabo com a raça dele. Fala para todo mundo, quando vê o Maico. Na batalha espiritual você desafia até Lúcifer. Mas quando você tem que colocar a mão sobre um endemoniado, você corre. O Espírito Santo colocou isso aqui no meu coração nessa noite. Nós temos o controle do reino de Deus. Ele está dentro de nós. Nós temos o controle da unção. E o medo precisa ser vencido aqui nessa noite. Quantas vezes Deus te deu uma palavra para você falar para alguém e você não disse com medo? Quantas vezes um doente morrendo na sua frente e você não diz, opa, peraí, eu posso orar por ele? Com medo. Medo de quê? E se eu orar e ele morrer? O que eles vão dizer depois? Eu não quero sujar o nome de Jesus. Quem está me entendendo? Deus nos reuniu aqui nessa noite para que você tenha o entendimento de que Deus está sobre todos. Está em todos. Como esteve em Jesus, está em você. E como ele agiu através de Jesus, ele também age através de você. Diga aleluia. Agora, algo que você precisa lidar nessa noite. Você precisa romper com medo. Medo de orar e a pessoa não ser curada. Medo de mandar o demônio sair e ele não sair. Medo de liberar uma palavra profética sobre alguém e essa palavra não cumprir. Você precisa vencer isso aqui hoje. Porque quando você vencer esse medo, a unção vai liberar. O poder do reino de Deus vai ser liberado. Esta unção que está aí reservada dentro de você, ela vai fluir. E então ela vai levantar o doente, ela vai libertar o oprimido. Ela vai abrir a porta para alguém. Ela vai transformar um pecador. Diga aleluia.
Eu quero